Boa tarde, galera. Então, hoje nós vamos falar aí de quilombos, né? Então, em primeiro momento, quilombo já está associado à resistência, né? Logo, esses fugitivos vão construir aí esse espaço. Mas para falar de quilombo, eu vou pegar primeiro o processo histórico disso tudo para a gente entender quem são esses quilombolas, ok? Eu vou partir aqui do mapa mundi. Então, ó, eu tenho aqui o continente africano. Então nós vamos fazer uma relação aí, continente africano e território brasileiro. Então é esse elo que nós vamos tratar aqui nesse processo. Então vamos lá. Então por dentro da África. Então logo nós vamos trabalhar dois grupos étnicos. Quando eu falo grupos étnicos, eu estou falando grupos formados por culturas, né? Mas o que são essas culturas? A língua, a religião, o costume. Então são essas coisas que vai dar a ideia de etnia. Então, cada grupo étnico aqui tem uma língua diferente, tem uma religião diferente, tem um costume diferente. Então nós temos várias etnias aqui, mas nós vamos trabalhar bantos e sudaneses, ok? Então aqui nós temos o processo migratório forçado. Como que esse grupo étnico saía do continente africano e ia para o território brasileiro? Como que era essa travessia, né? Então, logo nós estamos falando aí do tráfico negreiro, né? E esse tráfico negreiro se dava assim, né? Várias pessoas que eram capturadas no continente africano era colocado nas caravelas e era deslocado para o território brasileiro. As condições ruins, muito subhumana, porque as condições dentro dessas caravelas eram péssimas, né? E essas pessoas, para esses traficantes, era considerado como mercadoria. Então, esses escravos seriam vendidos no território brasileiro para os senhores de engenho, para trabalhar no ciclo da cana-de-açúcar, como também essas pessoas, em outro momento, foram vendidas para trabalhar no ciclo do ouro e também no ciclo do café. Portanto, essa mercadoria valia muito para esse povo que estava no território brasileiro. Então, esse escravo não era considerado como cidadão. Esse escravo era considerado como mercadoria. Logo, não tinha direito. E essa travessia demorava meses. Muitos não chegavam ao seu destino, né? Muitos morriam na travessia e logo era jogado no oceano, né? Então, era um processo muito triste para esse povo banto ou esse povo sudanês quando eram capturados, vendidos e teria que se deslocar para um outro lugar. Porque nesse deslocamento logo já perdia a cultura, né? Não conseguia cultuar mais o que era cultuado aqui nesse território. Então, quando chegava no território, teria que desenvolver aí o trabalho, né? Por exemplo, no caso aqui, ciclo da cana-de-açúcar, essa mão de obra escrava servia ou para o cultivo ou para estar trabalhando de uma forma braçal aí nos engenhos. Então esse escravo, quando ele não concordava e procurava fugir, né, desses trabalhos que eram subhumanos, e quando capturado, tinha aí os castigos, né? E esses castigos não eram fáceis para eles. E geralmente eles usavam esses castigos para mostrar para os outros escravos para não fazer o mesmo. Porque se porventura eles forem capturados, estariam passando por esse mesmo processo. Então era um jeito de intimidar, né, os outros escravos estarem fazendo também que esse escravo tentou fazer, que no caso seria fugir. E o objetivo central dessas fugas era ir para os quilombos, né?
Por quê? Lá nos quilombos era possível esse escravo fugitivo desenvolver a cultura do continente do qual ele saiu. Nesse quilombo ele poderia desenvolver aí uma família, né? Então, nesse quilombo, ele tinha condições de tentar, pelo menos, desenvolver a sua cultura. Então, quilombo está associado à resistência, né? Resistência de tentar aí desenvolver sua cultura. Que no caso a capoeira. A capoeira é uma expressão, né, cultural que serve de esporte, serve de artes marciais, serve de dança, né? Que é um meio de expressar aí a cultura. E aqui nós temos o Quilombo dos Palmares, que fica lá no Nordeste, nas Alagoas, que hoje serve de meios para mostrar um pouco dessa cultura africana. Porque por meio dessa cultura africana é possível essa população definir a sua identidade, quem ela é, né? E então é um turismo muito produtivo para a formação social brasileira, porque a maior parte da população brasileira tem origem africana, tem os seus ancestrais de origem africana. Então, o quilombo, que foi um meio de resistência, hoje contribui muito para a formação social brasileira. Então, em 1988, na Constituição Cidadã, tem um decreto que fortalece, né, a delimitação, a demarcação e a titulação dessas terras, desses quilombos. Por quê? Quando esses ancestrais conseguem provar a sua cultura, a sua ancestralidade, consegue aí a titulação da terra, né? Claro que existe uma especulação imobiliária, existe questões políticas que faz de tudo para esses quilombolas não adquirirem a titulação. Então não é tão fácil assim. Por quê? Porque existe todo um contexto fazendo de tudo para esses quilombolas não terem acesso a essa terra. Então, no território aqui do estado de São Paulo, nós temos vários quilombos querendo a sua titulação, né? Por exemplo, comunidade reconhecida e titulada pelo ITESP. Em azul já conseguiu, que não é fácil, né? Comunidade reconhecida pelo ITESP, também esse já conseguiu. Comunidade apontadas para o reconhecimento, ainda tem que levar mais dados para que seja possível aí essa titulação. Trabalho de reconhecimento em andamento, também precisa de mais dados para esse reconhecimento. Então, essa especulação imobiliária, essa questão política faz de tudo para que esse povo de origem de ancestrais escravos não tenha o documento da terra para o cultivo da sua agricultura, a criação dos seus animais e viver de uma forma que os seus antepassados viviam, né? Então, entender o quilombo é entender um pouco a nossa população, é entender um pouco a nossa história, né? É entender um pouco a desigualdade, porque geralmente esses quilombos não têm a infraestrutura necessária para esse povo desenvolver a sua tecnologia, né? Não tem condições dessas pessoas terem acesso a uma universidade para futuramente pleitear aí uma vaga na medicina ou no direito. Então, é necessário reconhecer esses quilombos para que essas pessoas tenham condições, né, de ter acesso aí à educação, à saúde
e conseguir também pleitear aí acesso à universidade para melhorar o seu espaço. Então, essa atividade vem para a gente fortalecer a identidade afro-brasileira, né? Porque, como já sabemos, a maior parte da população tem origem africana, mas muito não se reconhece. Então, entender os quilombos, entender o turismo dos quilombos, é entender a formação social brasileira. Ok? Qualquer coisa, manda as dúvidas pra gente é, pra gente fechar aí e